Alô, amigo internauta, forte abraço para você que curte, que acompanha, que se liga na TV Criativa, a sua TV na rede. Estamos no ar com o programa Futebol em Pauta. Nosso entrevistado pouco aparece no dia a dia, porém, seu trabalho nos bastidores é de fundamental importância. O assunto desse programa é a medicina no futebol. E para isso, vamos conversar com o Dr. Antônio Siqueira, ele que é clínico geral e pós-graduado em medicina no esporte. No próximo bloco, vamos abordar diversos assuntos, como as lesões mais frequentes e as principais patologias do jogador de futebol. Não saia daí, é no próximo bloco. Até mais! A Play Video atua no mercado de eventos sociais, documentários, videoclipes, comerciais, videojornalismo e fotografia em mídia digital. Para não perder nenhum momento da sua festa, ligue 3722-4886. Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Olá, internauta, estamos de volta. Como falei para você, nosso convidado de hoje é ilustre, Dr. Antônio Siqueira. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Danilo. Olá, amigos internautas. Mais uma vez, estamos aqui na TV Criativa para dar essa entrevista ao nosso amigo Danilo. Doutor, você entrou nessa área de medicina do esporte, evidentemente, por ser desportista. Como foi seu início ali? Você já chegou a ser jogador? Como era a sua atuação? Bom, Danilo, minha primeira formação foi como professor de Educação Física. Eu me formei em 1982 como professor de Educação Física e já fui jogador boleiro, como diz a história, na minha cidade, no sertão de Pernambuco. Cheguei a jogar futebol salão pela Escola Superior de Educação Física, participando de jogos universitários, e lá na minha cidade jogar futebol de salão e também futebol de campo. Nunca fui um atleta exemplar, mas fui muito disciplinado e meu forte é condicionamento físico. É a sua cidade sertânia. E justamente, né? Depois que eu enveredei a Educação Física, depois trabalhei por 13 anos, e depois, com 37 anos, comecei o curso de Medicina e tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação. E posterior, aqui em Caruaru, recebi um convite do meu amigo Borges, que era o gerente de futebol do Porto. Desde 2009 eu estou no Porto, nas categorias de base e também no profissional. Pois bem, doutor, veja só, quando um time vai dar entrada, né, nos papéis para a disputa de um campeonato, é preciso de uma avaliação do médico. O que é que a Federação Pernambucana, em particular, né, até mesmo a própria CBF, ela exige de condicionamento, dos papéis, dos trâmites legais para a aptidão de um atleta para disputar uma competição? Bem, Danilo, isso aí é muito solto antigamente. Os atletas chegavam nas escolinhas, nos treinamentos, para fazer treino, a gente não sabia se o paciente tinha alguma patologia cardíaca, principalmente é o que mata de forma abrupta. Hoje em dia, as federações estão exigindo dos clubes federados que façam os seus exames cardiológicos, um ecocardiograma, para poder federar esse paciente. E aqui no Porto, o Profit tem uma metodologia de trabalho que o atleta vem fazer os seus testes, vem fazer a peneira lá, geralmente ele pede um parecer cardiológico. Isso aí resguarda a nossa equipe. E por falar em Porto, como é a estrutura para trabalhar no Clube Atlético do Porto? Na realidade, Danilo, assim, hoje em dia é difícil um clube manter, assim, do Porto e do Porto, manter um médico, o salário de um médico, que a gente também não pode se dedicar exclusivamente, que a gente tem outras atribuições como médico. Não dá para ser exclusivo, né? Os clubes não suportam a exclusividade de um médico, a não ser os clubes grandes, e alguns clubes grandes eles têm, como é que se diz, a boa vontade, que é torcedor, e vão trabalhar lá de graça. Na realidade, do Clube do Porto, aqui em Caruaru, eu trabalho mais no dia de jogos, e algumas vezes, quando tem necessidade, eu vou lá no Ninho e faço alguns exames dos atletas. Esses exames são mais exames clínicos. Pronto, e esses exames são teste de esteira, ecocardiograma, quais são os exames, doutor? Não, lá a gente tem uma parceria com as SES e alguns laboratórios, que são os exames clínicos, exame de sangue, ver se o atleta está com anemia, se o atleta tem alguma parasitose, como é que está a função renal dele, e se ele é diabético ou não, é mais ou menos nesse sentido. Agora, quando pede um parecer cardiológico, ele vai para o cardiologista, ele faz o eletrocardiograma e faz o ecocardiograma. E se houver necessidade de um exame mais aprofundado, o cardiologista vê e pede um teste ergométrico se tiver alguma patologia diagnosticada nesses dois exames que eu falei anteriormente.
E detectado alguma anormalidade nisso aí, doutor, qual o procedimento a ser feito? Depende da patologia. Tem patologia que é corrigível e outras não. E outras já faz o diagnóstico que o atleta praticamente ele está fora para uma competição de alto rendimento. É uma patologia cardíaca que pode provocar morte súbita nos atletas que faz esse tipo de competição de alto rendimento. Doutor, vamos supor que um atleta ele faz um ecocardiograma, faz os exames e é constatado ali uma impossibilidade dele ser um atleta profissional. Ele pode mesmo assim insistir em assinar um termo de responsabilidade? Danilo, de poder pode, mas eu acho que são poucos clubes que têm responsabilidade com isso, que preza pelo nome. Acho que não aceitam mais. Antigamente se aceitava porque o atleta era rimo de família, tinha aquele dinheirinho, a vida de atleta é curta e ele arriscaria, como já teve alguns atletas de profissional aí, que segundo os relatos jornalísticos, disse que ele tinha um termo assinado, o clube era ciente dessa patologia cardíaca dele, assinou esse documento se comprometendo a não colocar o clube na justiça se tivesse alguma coisa grave, como de fato aconteceu. Mas acho que hoje em dia, se detectar alguma patologia que tire o atleta dessa competição de alto rendimento, acho que nenhum clube concorda com isso não. Doutor, a gente viu, principalmente depois do caso Serginho, um jogador de São Caetano, falecido, a exigência do desfibrilador. O que é esse aparelho e para que ele serve? Na realidade, o desfibrilador é exigido, algumas leis estaduais, elas dizem que é 1.500, por exemplo, de São Paulo, criado em 2005, diz que é onde circula mais de 1.500 pessoas, ou em shopping, ou em equipe de futebol, ou em qualquer atração turística, em show, bom, etc. É necessário esse desfibrilador. E em Pernambuco, a lei é de 2006 e diz que é onde circula mais de 2.000 pessoas. Na realidade, o que é um desfibrilador? É uma maquinazinha que a gente chama o DEA, desfibrilador externo automático, é portátil, pesa mais ou menos média de 1,5 kg a 2 kg, que ele é autoexplicativo. E na realidade, quando se tem a necessidade, ele mesmo vai dizendo, conecta as pás, ritmo chocável, não chocável, se afaste, conecta as pás, ele vai fazendo a explicação. Não são todos os ritmos chocáveis. Para o leigo é muito fácil dizer, não tinha desfibrilador. Às vezes tem, não é necessário usar. Alguns ritmos de parada cardíaca que ele é usado, nem todos os ritmos ele é usado. E na realidade não é caro. O preço varia de R$ 6.900 a R$ 8.100. Ou seja, bem compatível ao orçamento de qualquer clube. Justamente, é uma extrema necessidade para quem trabalha em futebol, em outro esporte de alto rendimento, ou mesmo nos shoppings aqui deve ter já esses desfibriladores. Ô doutor, com relação a lesões, quais são as lesões mais frequentes em um atleta de futebol? Antes, Danilo, tinha muita lesão de estiramento muscular, por vários fatores, né? Cansaço muscular, o pessoal tinha algum processo infeccioso no dentário e acarretava lesões muito musculares. Hoje em dia já é diferente. O que tem mais são lesões de joelhos, lesões de ligamentos e inflamação no púbis, que é a pubalgia. A mais comum ainda são as lesões de joelhos, os ligamentos devido à velocidade, às freadas bruscas. Foi visto também que alguns tipos de chuteira que tem as travas em L, prendia na grama, quando o jogador que tem hoje em dia a sua musculatura muito desenvolvida, então o joelho não obedece, os ligamentos não obedecem aquela tração muscular muito forte, então rompia os ligamentos, principalmente o ligamento cruzado anterior, que é o que mais incomoda os jogadores. O gramado e o piso, eles também contribuem para essas lesões no joelho? Existem alguns estudos que dizem que até o tipo de material utilizado, as travas deveriam ser aquelas travas que tem as travas arredondadas e não aquelas travas em L, porque as travas em L evita uma torção, impede que o pé gire. Então fica preso na grama e com isso há uma torção muito grande no joelho, provocando a ruptura do ligamento. E o pubis, doutor, que tantos atletas falam que depois que eu tive a pubalgia nunca mais foi o mesmo? Na realidade, a pubalgia é uma inflamação na articulação do pubis. O pubis é uma articulação onde tem a junção dos dois ossos ilíacos e lá se insere vários músculos, vários tendões e ligamentos. Por isso tem essa complexidade anatômica e quando o paciente tem uma lesão, é mais como um jogador de futebol, pelos impactos constantes na bola, pela quantidade de abdominais que é feito, então gera essa inflamação. Além de ter outras causas como ginecológicas, cânceres, inflamatórios, etc, etc. Mas para o esporte isso aí a gente não usa mais
pelo esforço constante de forte intensidade dos esforços repetitivos. E é uma lesão crônica, uma lesão grave que existe tratamento tanto clínico como cirúrgico. Os clínicos há uma recidiva maior, ou seja, o paciente volta a sentir, isso que você falou, volta a sentir lá na frente esse processo inflamatório. As cirurgias são feitas, eu não sei como é a metodologia que é feita a cirurgia, por não ser cirurgião, mas aí existe uma recidiva ainda de 10%, ou seja, tem uma cura de 90%. O tratamento clínico é um repouso anti-inflamatório, alongamento de forma constante, a gente chama de tratamento conservador. Então é mais ou menos esses 3 tipos de tratamento clínico que a gente chama. É o anti-inflamatório, repouso, gelo principalmente e alongamento. Esse é o tratamento conservador dos atletas que têm pubalgia. Doutor, uma palavra que está muito na moda, principalmente nos grandes clubes que estão disputando muitas competições, é o secar alto dos atletas. O que é que significa essa sigla CK e por que ela está tão em evidência? Bom, CK o nome é creatinoquinase, é uma enzima que está localizado no interior da fibra muscular. Isso aí serve para diagnosticar o desgaste dos atletas durante as competições. Então, com isso aí é dosado, não existe um valor de referência exato, como por exemplo da glicose, não existe, da CK não existe um valor, mas aí eles têm uma base dos atletas, pode ter um diferente de um para outro, mas aí eles fazem de 48 a 72 horas, fazem esse exame de CK, 2 gotinhas de sangue num aparelhozinho que faz o diagnóstico. E para isso, o paciente pode até passar uma semana se esse CK está alto. E esse CK detectado muito alto, ele pode ser prevenido com repouso. Na realidade, se ele continuar com a atividade, ele vai ter um rendimento muito baixo, vai ser considerado um overtraining, que é um treino acima da capacidade dele, e também propício à lesão e uma queda no rendimento. Qual a diferença de a musculatura, o organismo de um jogador de futebol, por exemplo, de um atleta, um maratonista? Isso aí, o atleta de futebol, ele vai ter uma massa muscular mais desenvolvida, preparado para trabalhos de alta intensidade em períodos curtos, né? Um tiro de 30 metros, um tiro de 50 metros. E ele também precisa estar no corpo a corpo com o paciente, então é de impacto. Ele precisa estar no combate com as pessoas, ele tem que ter uma massa muscular mais definida. Já o atleta de longa distância, o maratonista, ele tem de ser um atleta de preferência longilíneo, um atleta magro, que tenha menor número de massa, o menor índice de massa muscular possível, para que ele não carregue durante 2 ou 3 horas aquela quantidade de peso que vai prejudicar ele no seu rendimento. Ok, internauta, como você pode ver, muito esclarecedora, muito boa, muito ampla, muito dinâmica esse bate-papo, essa entrevista com o doutor Antônio Siqueira. Quero lhe agradecer, doutor, por esclarecer tantas dúvidas, né? Não só a equipe TV Criativa que elaborou isso, mas também os internautas que têm pouco acesso a informações da medicina no esporte. Agradecer sua participação, seus esclarecimentos. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Danilo, obrigado a você da TV Criativa, e estou às ordens aí na medida do possível para que a gente possa esclarecer algumas coisas. Eu não sei se porque em determinado momento a gente pode ter falado alguns termos técnicos que o público da TV Criativa não tem assim conhecimento desses termos técnicos, mas eu fiz o máximo de esforço para que falasse a linguagem que você que está aí do outro lado possa entender mais ou menos o que eu falei. Tá ok. É isso aí, amigo internauta. O Futebol em Pauta vai ficando por aqui. Aguardem. Próxima sexta-feira temos mais. TV Criativa, a sua TV na rede.